Amém, irmãos? Um bom dia a todos. Jesus é o Senhor. Chegamos no domingo da terceira semana do nosso alimento diário. O tema do dia de hoje é a palavra que produz um exército para Cristo. Aleluia, né? A palavra de Deus, ela está produzindo um exército de vencedores para Cristo. E o versículo proposto é Salmo 110, versículo 3, que fala: apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. Então Deus quer formar um exército de jovens santos, adolescentes, pré-adolescentes, todos eles, e também nós, né, que também já somos mais maduros, também fazemos parte desse exército maravilhoso. Essa semana nós temos visto a história da igreja e vimos a igreja em Éfeso, que perdeu o primeiro amor, a degradação. Depois nós vimos a igreja em Esmirna no dia de ontem. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a igreja em Pérgamo. Pérgamo é a igreja quando ela teve uma união, um período da igreja onde ela se uniu ao mundo, se uniu à política, e a degradação acabou acontecendo na igreja, não é? Então, quando a igreja perde a direção do Espírito Santo, quando o Espírito Santo não está governando a igreja, ela acaba se misturando com outras coisas. E Pérgamo foi esse casamento, essa união que a igreja teve com o mundo e acabou caindo em degradação. E depois de Esmirna, né, houve a igreja em Tiatira, né, o período da igreja em Tiatira. Na igreja em Tiatira, realmente foi um período de muitas trevas, onde a palavra de Deus, a palavra profética, foi totalmente banida, a Bíblia já não existia mais, ninguém podia ler a palavra, e ali havia um sistema de clérigos, o clero, e de leigos, né, onde os leigos não tinham acesso à palavra de Deus, à palavra profética, e não havia profeta naquela época. E aí era a igreja, não é? Esses líderes, esses mestres, esses clérigos, era quem dirigiam a igreja. Então foi um período muito ruim, muita degradação, havia um sistema clerical ali, e não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que todo o corpo funcione, que todos funcionem. Então Deus começou uma obra por meio do Espírito Santo de restauração. Então surgiu no século XVI a igreja em Sardes, o período da igreja em Sardes, né, onde a Bíblia novamente foi aberta através de Martinho Lutero, e ali as pessoas tiveram acesso novamente à palavra de Deus, e assim muitos grupos cristãos surgiram naquela época. Então Deus começou ali uma obra de restauração na sua igreja, a palavra de Deus, a Bíblia, foi aberta novamente. E depois desse período de Sardes, ainda Deus, o Espírito Santo, ainda não estava satisfeito e continuou avançando ainda um pouco mais. E veio o período da igreja em Filadélfia. E a igreja em Filadélfia, nesse período ali no século 18, 19 e 20, nesses períodos, Deus realmente restaurou a palavra profética. Deus levantou muitos homens que puderam ser usados pelo Espírito Santo para revelar a sua palavra, trazer direção para a igreja, porque a palavra profética, como fala em 2 Pedro, é que dá direção ao povo de Deus. E ali em Filadélfia, nesse período, Deus começou uma obra maravilhosa de restauração, né, através também dos irmãos unidos ali na Inglaterra. Depois nós vimos o Atmani, Witness Lee, que vieram, depois o irmão Dong também, que o Senhor tinha usado na vida da igreja, usou muito, né, por um período de 40 anos para formar uma base sólida para a igreja. E graças a Deus, hoje nós estamos vivendo os últimos dias desse período tão rico da igreja em Filadélfia. Sabemos que a igreja em Filadélfia ela tem pouca força, mas guarda o nome do Senhor e a sua palavra, né? E hoje, nesse período, para a conclusão da era da igreja, Deus está formando um exército de jovens, de adolescentes,
mas também todos os irmãos fazem parte, os velhos, né, os mais adultos, os mais maduros, todos nós fazemos parte e precisamos cooperar com o Senhor na obra de restauração. Então, louvado seja o Senhor conta com você, conta comigo, nós estamos vivendo um momento final e que possamos cooperar com o Senhor para a sua volta, pregando o evangelho do reino, cuidando das pessoas, expressando amor fraternal entre nós, e assim o corpo será edificado. Deus abençoe a todos, desfrutem da palavra. Jesus é o Senhor. Amém.